Hoje nós vamos falar sobre previdência privada e os diferentes planos que existem no mercado. Você sabe quais são eles? São muitas as dúvidas sobre o tema e muitos ainda contratam um fundo de previdência privada sem saber direito o que estão fazendo. Hoje nós vamos tirar dúvidas sobre esse assunto para você ficar craque e saber qual a previdência que mais se encaixa no seu perfil. E se você gostou do tema, o Cafeína começa em 5 segundos depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, vocês pediram? Nossa equipe atendeu prontamente um programa sobre previdência privada. Tema importante. Importante, vira e mexe, tem muita confusão, porque tem tipos diferentes de previdência, tem tabelas diferentes do imposto, mas não se preocupe que explicaremos tudo nos mínimos detalhes, como diria aquele personagem que eu não lembro o nome, do Chico Anísio. Então hoje é dia, olha só, sem mais demoras, vamos explicar tudo que você precisa saber sobre os planos abertos de previdência privada. Antes, não se esqueça de curtir o nosso canal, inclusive compartilhar esse programa com aquele amigo ou amiga que está precisando de mais esclarecimentos sobre esse assunto. Vamos ao que interessa. Previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ela é complementar à Previdência Pública. E a gente chama de planos abertos de previdência privada, que é o tema de hoje, aqueles que são vendidos em bancos, em instituições, ou seja, que estão abertos ao público para compra. E nele você escolhe o valor que você vai contribuir, se vai contribuir uma vez só, se vai ser todos os meses. E também na hora de resgatar, você vai poder escolher se você quer receber de uma vez só, um recebimento mensal temporário ou mensal vitalício. Ou seja, ele é um plano que abrange muitos dos casos. Tem gente que usa por uma questão do inventário até para deixar de herança. Então faz no nome do filho, ele tem uma vantagem aí no espólio. A gente vai falar disso com bastante calma. Então simbora. O valor investido pode ser resgatado pela pessoa caso ela desista do plano, mas com tantas informações é normal que dê um nó na cabeça de quem quer contratar um fundo de previdência. Então, vamos começar. São dois tipos de planos de previdência privada. Tem o PGBL e tem o VGBL. O PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. Já o VGBL significa Vida Geradora de Benefício Livre. Continuou sem entender nada? Então vamos lá. O que muda entre eles é o sistema de cobrança de imposto de renda. Então, primeiro, o PGBL vai até 12% da sua renda que é tributada. Quando você quer mais que isso, você vai para o VGBL. Então, por exclusão, o VGBL fica para quem não faz a previdência oficial, né? Não tem uma previdência oficial, para quem faz a declaração do modo simples ou para quem quer contribuir além dos 12%. Vamos fazer então a conta, Dani. O cara foi lá fazer a conta, para a época de imposto de renda, ganhei 100 mil em 2020. Então você vai lá, 100 mil. Vai falar, não, mas eu pus 12 mil no PGBL. Então automaticamente, se você fizer a declaração completa e tiver lá com os requisitos básicos, você vai ter, ao invés de tributar os 100 mil, você vai tributar 88 mil. Pois bem, então você vai pagar menos imposto. Nesse valor você cairia nos 27,5%. Então você está economizando lá. Qual que é a sua economia em dinheiro? 27% dos 12 mil que você abateu. Ótimo. Só que esses 12 mil, eles vão ser investidos. Então foi para um fundo lá, 12 mil. Aí daqui a X anos, você vai retirar. Vamos supor que os 12 mil se transformarem em 50 mil. Legal. Na hora de resgatar, o imposto de renda vai incidir sobre o todo. Então, por quê? Porque aqueles 12 mil iniciais não tinham sido tributados. Mas mesmo assim é vantajoso, e isso vai ficar claro na hora que a gente mostrar as tabelas de imposto de renda. Ok? Já o VGBL, você não abate do imposto. Então, se eu ganhei 100 mil reais no ano passado e pus 12 mil no VGBL, eu vou tributar esse ano, quando eu fizer o imposto de renda, os 100 mil. Aí os 12 mil, vamos supor que viraram 50 mil. No caso do VGBL, você só vai tributar a diferença de 12 para 50 mil, que são 38 mil. Por quê? Porque aqueles 12 mil iniciais já foram tributados. Então, essa é a maneira. Mas você vai ver que, quando possível, principalmente para quem tem renda mais alta, que cai no 27,5%, vale a pena fazer o PGBL. Pois é, então, nesse caso,
O VGBL é uma modalidade indicada para quem faz a declaração simplificada ou então para quem não faz a declaração, já que o valor não pode ser abatido no imposto de renda. Ou ainda para quem faz a declaração completa, mas investiu 12% no PGBL, o que ultrapassa esse valor, como já não tem mais benefício, aí valeria a pena ir para o VGBL. Tá? Então, para quem faz a declaração no modelo completo, o VGBL pode fazer sentido em uma situação e uma situação apenas, caso o investidor queira aplicar mais de 12% da renda em previdência privada. Acima desse limite, como eu falei, PGBL deixa de valer a pena porque as contribuições não podem mais ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda. Então a primeira coisa é você entender esses dois planos. Tem o tipo PGBL e o tipo VGBL. Agora, vamos chamar as tabelas, que vai entrar aqui nesse lindo telão, dos impostos. Olha só, Doni. Quando você escolher o PGBL ou o VGBL, você tem que decidir a tabela do imposto de renda. Se vai ser a progressiva ou a regressiva. A gente começa aqui com a regressiva. O que é a regressiva? Ela regride a alíquota em função do tempo. Então, vai caindo 5 pontos percentuais a cada 2 anos. Começa, então, de 0 a 2 anos, 35, de 2 a 4, 30, 4 a 6, 25, 6 a 8, 20, 8 a 10, 15, acima de 10 chega na menor alíquota que 10%. Então veja que interessante. No caso do PGBL, você pagaria lá no seu imposto, se você tem uma renda mais alta, 27,5%. Então você postergou o imposto para o resgate e ao invés de 27,5%, você vai tributar 10% caso você consiga ficar mais de 10 anos. Isso é por aporte. Então se você faz todo mês, é como se estivesse fazendo vários planos. Um vai vencer daqui 10 anos, o outro do mês seguinte, depois 10 anos e um mês, e assim sucessivamente. Essa é a regressiva. No VGBL é a mesma coisa. Então, se for uma operação de renda fixa, por exemplo, um título público ou um CDB de banco, a gente sabe que a menor alíquota na renda fixa normal chega depois de 2 anos e é 15%. Então, aqui você consegue, se eu ficar mais de 10 anos, vale a pena isso. Agora, se você ficou menos de 10 anos, de 8 a 10 anos empata e nos outros casos você perde. Então, cuidado. Por isso que eles te perguntam da regressiva ou progressiva. Aí vem uma regra. Quando você está na regressiva, já era. A regressiva não pode mudar para progressiva. A progressiva, que a gente vai falar na sequência, pode mudar na regressiva. Mas a hora que mudar, começa a contagem. Você ficou 5 anos na progressiva. Você fala, não, eu quero a regressiva. Aí zera a contagem disso. Então, vale a pena você saber o que você está fazendo e olhar o horizonte. Vamos olhar a progressiva agora, João. João é nosso diretor aqui. O que eles fazem? Saquei. Então, nos dois casos, eu saquei 50 mil. No PGBL, os 50 mil vão ser somados às outras rendas que você vai ter tributado naquele ano. Então, como eu saquei nesse exemplo 50 mil, se eu tiver de outras rendas mais 5 mil, eu já vou cair em 27,5. Não foi uma grande vantagem. Você só postergou o imposto, mas não diminuiu a alíquota. Se a pessoa tiver uma renda menor, e aí não é uma renda menor agora necessariamente, é uma renda menor no resgate. Se tiver até 22 mil, vai estar isento, de 22 a 33.919, 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então, você soma, no caso do PGBL, o resgate todo, e no caso do VGBL, você soma os juros que você teve naquele período. E aí, você soma esses juros ou resgate e a sua renda tributável. E aí você sabe disso. Então, em geral, as pessoas com mais renda vão para a tabela regressiva e geralmente vale a pena fazer aí o PGBL. Isso para as pessoas que têm uma maior faixa de renda, que também são as que mais investem. E para as outras? Para as outras, às vezes vale a pena você usar a progressiva, porque dependendo do caso, até 22 mil de renda anual você está isento. Então depende muito da sua previsão de renda futura. E aí você tem que olhar a renda tributável no futuro. Quando escolher a regressiva? Longo prazo. Melhor hipótese, mais de 10 anos. De 8 a 10 anos, ganha já da opção da renda fixa tradicional. Se for curto prazo, talvez não seja bom nem o plano de investimento, porque aqui, dependendo da sua renda, você vai cair em 27,5%, dependendo da regressiva, você vai cair em 35%. Então, o plano de previdência sempre olhando horizontes. Agora, você tem que pensar também
na forma que você vai resgatar. Porque às vezes você fala, beleza, eu vou resgatar uma parte daqui a 5 anos, mas outra parte daqui 6, 7, 8, e aí o prazo vai contando. Então, nesse caso, também vale a pena disso. E também quando você recebe aos poucos, dependendo do valor, essa pode ser interessante, dependendo da faixa que você vai cair. Por que é tão difícil saber? Porque é tão difícil você projetar, eu não sei do espectador, como que você pretende fazer 5 anos, mas como que vai estar o seu salário tributável daqui a 5 anos? Mas são essas regras. Muito bem, então você já sabe o que precisa para definir entre PGBL ou VGBL e também para escolher entre a tabela progressiva e a regressiva. Só recapitulando, a tabela progressiva é mais indicada para quem tem objetivos de curto e médio prazo e a regressiva é mais interessante para quem pretende ficar por muitos anos nesse tipo de investimento. E assim como os fundos de investimentos, os fundos de previdência têm carteiras diferentes entre si. Isso porque cada investidor tem um perfil, um objetivo específico. Cada gestor procura oferecer opções variadas justamente para atender às mais diversas alternativas de investidores. Para facilitar o entendimento, a Ambima, que é a Associação Brasileira de Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, classificou os 23 tipos de fundos de previdência que existem em 4 categorias. Elas variam de acordo com a composição da carteira e a estratégia adotada. Tem os fundos de previdência de renda fixa, os balanceados, os multimercados e os de ações. São esses 4 tipos. Eles são classificados por risco, de baixo a alto. A rentabilidade desses fundos varia de acordo com o tipo de estratégia adotada pelo gestor. E a gente trouxe alguns exemplos do que a Isinvest oferece na sua plataforma. O Isinvest Top Previdência FIM é um fundo que tem por objetivo uma rentabilidade superior ao CDI através de investimento em renda fixa, variável, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento. Ou seja, é um multimercado. A composição desse fundo é de 53% em renda fixa, 25% em ações, 11% em fundos de alta liquidez e 9% em outros tipos de ativos. Como é um fundo novo, lançado há menos de 6 meses, ainda não é possível trazer sua rentabilidade, já que é exigido um mínimo de 6 meses para ser divulgada. Um dos benefícios é o valor mínimo de entrada, que começa na casa dos R$1.000, podendo ser feitos, inclusive, aportes mensais de R$100. Ele é um tipo que pode ser tanto PGBL como VGBL e a tributação você escolhe entre regressiva ou progressiva. A taxa de administração dele é 1,3% ao ano. Já o outro exemplo é o Icatu Brasil FICFIN. Esse também é um multimercado, mas que busca retornos através de investimentos em cotas de fundos que apliquem os recursos no mercado de renda fixa, principalmente em títulos públicos atrelados ao IPCA, o índice que mede a inflação. O Icatu também pode aplicar em renda variável, mas a sua carteira está 100% concentrada em renda fixa. O seu último rendimento no último ano foi de 42,5%. A taxa de administração é maior que o fundo anterior, está em 2,5% ao ano e o aporte mínimo é de R$1.000. Ele também pode ser VGBL, PGBL e, obviamente, você escolhe a regra de imposto de renda. Agora a gente trouxe um fundo de previdência da aclamada gestora Verde. O Verde Long Bias 70 FIM tem como estratégia expor a sua carteira no mercado de ações, já que o gestor tem amplo conhecimento dos diferentes setores, empresas, além da análise macroeconômica. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 37%. Para aportar nesse fundo, é necessário um investimento mínimo de R$5.000, sendo possível aportes mensais adicionais a partir de R$300. A composição dele é de 21,5% no mercado de renda fixa, 11% em fundos de alta liquidez e 1,4% em outros ativos. A taxa de administração é de 2,2% ao ano. A gente trouxe então 3 fundos de previdência multimercado, sendo que um é focado em renda fixa, o caso do Icatu, outro em variável, mais precisamente ações, da gestora Verde, e outro que fica com 53% da exposição em renda fixa e o restante em variável, que é o fundo da Isinvest. Todos eles têm um grau de risco de moderado a arriscado, porém, quando a gente pensa em longo prazo, são esses que geralmente trazem o maior retorno, principalmente quando o resultado é aliado a uma boa gestão, como é o caso aqui desses fundos. E há muitas opções, vale a pena você dar uma olhada aí na plataforma da Isin, mas fica a dica. Analisem os fundos sempre conforme o seu perfil para que você justamente não se frustre. Além disso, procure entender a estratégia do gestor antes de aportar o dinheiro. Você tem que comprar a ideia dele
também é uma boa, porque às vezes você fala, eu estou vendo o Brasil dessa forma, estou vendo o mundo dessa forma, vou fazer uma estratégia assim. E às vezes você fala, eu sabia que isso ia dar errado, ou vice-versa. Talvez não faça sentido para você ter investimentos atrelados a moedas estrangeiras, ou talvez você não se interesse por papéis de renda fixa emitidos por empresas, apenas por títulos públicos federais. Então, busque essas informações nos documentos relacionados ao fundo, como o regulamento. Eles são disponibilizados pelas instituições financeiras que fazem a gestão e a distribuição das carteiras. Muito bem, programa, espero que você tenha gostado, entendido, mas não vamos nos despedir porque é hora de ver o que aconteceu. Giro de notícias. A Ambev construirá uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto e doará toda a produção para leitos e unidades de terapia intensiva no Brasil. A gigante de bebida se prontificou a criar a usina em até 10 dias e doar 100% da produção, o que abastecerá 120 cilindros de oxigênio por dia. E o time de futebol inglês Manchester City lançou um token para chamar de seu e atrair os torcedores. Chamado de City, o token foi criado após uma parceria com a plataforma chamada Socios.com, que visa a interação entre clubes de futebol e fãs. Os tokens serão utilizados como uma espécie de clube de recompensas, além de poder ser negociado com criptomoeda. Agora, o Manchester está se juntando também a uma empresa de entretenimento para a criação de jogos em blockchain e NFTs. E na onda dos ativos digitais, o presidente do Twitter, Jack Dorsey, vendeu o seu primeiro tweet via leilão por pouco mais de 2,9 milhões de dólares como NFT. A publicação está em formato de token, uma espécie de ativo digital único que explodiu em popularidade em 2021. O tweet foi adquirido via Ether, uma criptomoeda, por Sina Stave, malaio e CEO de uma companhia de blockchain. Depois do giro, vamos dar uma olhada no que aconteceu no mercado financeiro. É hora do fechamento. O Ibovespa fechou em baixa de 1,07% aos 114.978 pontos. O desempenho de baixa do índice foi influenciado pela queda das commodities no mercado internacional e o avanço da Covid-19 no Brasil. As maiores altas do dia foram lideradas por Pão de Açúcar, Minerva e Ambev. Já as maiores baixas por Embraer, Azul e PetroRio. A moeda americana encerrou o dia em alta de 0,64%, cotada a R$ 5,51. É isso. Com isso, encerramos este programa. Se você tiver alguma dúvida adicional com relação a fundos de previdência, PGBL, VGBL, tributação, enfim, escreva as suas questões, as suas dúvidas, as suas perguntas no campo de comentários deste vídeo no YouTube e quem sabe a gente não faz um 2.0, uma continuação deste Cafeína. Por que não? Não é? Partiu. Tchau.